Once upon a time, in a faraway kingdom. Olá, eu sou Edu Schneider do Cashback e finalmente chegou a sexta-feira. E sexta-feira, venhamos e convenhamos, é dia de trazer tema leve. E por isso o filme escolhido para hoje é Um Príncipe em Nova York, de 1988, dirigido por John Landis, que é um diretor que eu adoro. Fez Trocando as Bolas também com o Ed Murphy, que está aqui nesse filme, óbvio, que é uma comédia que eu adoro, vou comentar sobre ela durante o episódio também. Os Irmãos Cara de Pau, que é outra comédia também lendária, e fez Um Lobisomem Americano em Londres. Sem contar numa das obras mais conhecidas dele, que não é no cinema, mas é no clipe Thriller, do Michael Jackson, que obviamente todo mundo conhece. E aqui temos o Ed Murphy no auge, fazendo o papel principal do filme, o Príncipe Akin, fora outros papéis que ele interpreta, porque o Ed Murphy nessa época ele interpretava vários papéis, isso é muito legal. Temos o companheiro dele ali interpretando o Sammy, que é o Arsenio Hall, também muito bem no filme. O pai dele, quem faz o pai, o Rei de Zamunda, é James Earl Jones, o nosso Darth Vader, o nosso Mufasa, a voz mais bonita da história do cinema. Temos também John Amos fazendo o Sr. McDowell e a filha dele, a Lisa, quem faz é a Cherry Hadley. E o namorado dela, o Daryl, é interpretado pelo Eric LaSalle, que todo mundo vai lembrar do ER, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como Plantão Médico, uma série, né, de médico aí que fez muito sucesso. Fora outras pequenas participações que a gente vai comentando durante o vídeo. É um filme que fez um sucesso de bilheteria gigantesco. Ele arrecadou quase 300 milhões de dólares. Foi um sucesso absoluto, mas é curioso porque a Paramount, na primeira semana, quando foi exibir o filme em Nova York, foi um fracasso. A recepção foi muito negativa do público de Nova York e ela interrompeu as sessões. E aí você vê, se é hoje em dia, o filme já teria parado na primeira semana, não teria continuado com fôlego para chegar a essa bilheteria maravilhosa de quase 300 milhões de dólares. E dando aquela pequena sinopse que a gente sempre traz, nós temos o Príncipe Akin completamente entediado no reino de Zamunda, um país fictício na África, porque ele não pode fazer nada. Ele não pode escovar nem o próprio dente, ele vai ao banheiro acompanhado e até na hora de lavar o próprio bingolinho, não é ele que lava. E além do mais, quem escolhe a esposa dele não é o próprio Akin, é escolhido pelo pai dele e pela mãe. E ele quer modificar isso, dizendo que quer fazer uma viagem para procurar a esposa dele, uma pessoa que ele ame, porque ele não quer uma mulher que o obedeça, ele quer uma mulher com quem ele possa conversar, dialogar e com quem ele possa ouvi-la, e não uma pessoa que satisfaça todas as suas vontades. E aí ele decide ir para os Estados Unidos. E aí ele escolhe Nova York e ele fica se questionando com o Sammy. Mas para qual lugar de Nova York que a gente vai? Onde nós vamos encontrar uma verdadeira rainha? Aí eles vão apontar o dedo, é aqui, no Queens. Só que eles não sabem, né, obviamente, que Queens é um dos bairros ali mais pobres ali de Nova York. Eles acabam indo para o Queens. E aí o combinado é esse. Ele vai para Nova York se passar por uma pessoa pobre para que ele encontre uma mulher que o ame pelo que ele é e não pelo dinheiro que ele tem. Eles alugam uma pocilga lá no Queens com um rato horroroso. E o Akin está todo empolgado e você só vê o olhar do Sammy. O Arsenio Hall nesse filme está hilário. E aí eles vão procurar emprego. E onde eles arrumam emprego? Na rede McDowell. Você está achando o nome muito parecido com o McDonald's. E aí o filme faz uma brincadeira muito legal. E eles vão conversar com o Sr. McDowell, que é o dono da lanchonete, e aí ele comenta com o Akin e com o Sammy. Nós temos um pequeno mal-entendido com o McDonald's, porque aí você vê que o layout é idêntico a tudo do McDonald's. O sanduíche Big Mac ele chama de Big Mic, o milkshake é o milkshake. Ele ainda brinca com o símbolo do McDonald's. Ele fala, eles têm os arcos dourados. Nós temos os aros dourados. É muito engraçado ali aquela cena. E o Akin começa a trabalhar e ele acaba se apaixonando pela filha do Sr. McDowell, a Lisa. Só que a Lisa tem um namorado que é rico. Mas é aquele rico pedante, chato, e aí é muito engraçado. O filme brinca com aqueles produtos que passam no cabelo para ficar com cachos. E aí a família do namorado da Lisa, do Daryl, tem a patente de um desses produtos que é o Soul Glow. E aí é muito engraçado, porque tem uma cena que os pais estão lá na casa do Sr. McDowell, e aí todo mundo com esse produtinho no cabelo, eles estão encostados no sofá. Quando eles saem, o sofá está todo molhado, porque aquilo ali é muito úmido, é muito engraçado. Uma das coisas que me chama muita atenção no filme é a trilha sonora. Eu gosto muito da trilha sonora, que é toda composta pelo Nile Rodgers. Ela é muito boa ali, tem a pegada africana, com tambores, é muito, muito interessante. Outra coisa que também chama atenção é o figurino do povo de Zamunda. E o interessante é que o figurino foi construído pela esposa do John Landis, a Deborah Landis, e ficou muito bonito.
Outra coisa também muito legal, porque o filme é repleto de maquiagem, porque o Ed Murphy e o Arsenio Hall interpretam mais de um papel. E aí a maquiagem fica a cargo de Rick Baker, que é um cara que manja muito de efeitos práticos, de maquiagem, tem diversos Oscars, e o que eu destaco mais é o trabalho dele no Lobisomem Americano em Londres, que é a transformação de lobisomem, para mim, a maior da história. Para quem nunca viu, é só acompanhar um vídeo no YouTube, vocês vão concordar comigo. É engraçado ali dentro do Queens, as primeiras pessoas com que eles vão conversar é o pessoal ali, o público do barbeiro, os donos do barbeiro, são muito engraçados ali. Tem um deles, que inclusive é interpretado pelo Ed Murphy, que chama o Joaquim de Kunta Kinte. Para quem não matou aí o nome, Kunta Kinte é um personagem importantíssimo do livro Raízes, que depois virou série de TV também nos anos 70, que fez muito sucesso. E como eu falei, tem também pequenas participações de atores que depois ficaram muito conhecidos. Por exemplo, nessa primeira vez que eles vão à barbearia, quem que tá lá cortando o cabelo? Novinho Cuba Gooding Jr. Tem uma cena também de assalto. Quem é o assaltante? Samuel L. Jackson. Agora, das aparições, para mim, a melhor de todas são dos velhinhos de Trocando as Bolas. Para quem não conhece, vou explicar. O Trocando as Bolas, que também é com Ed Murphy, com Dan Aykroyd, com a Jamie Lee Curtis, dirigido pelo próprio John Landis, dois velhinhos tentam aplicar um golpe no Ed Murphy e no Dan Aykroyd. No final eles se dão mal e acabam indo à bancarrota. Eram velhinhos ricos e acabam perdendo todo o dinheiro deles. E aí tem uma cena que o Joaquim está caminhando com a Lisa pela rua e aí ele pega um bolo de dinheiro e entrega para dois velhinhos. Quando a gente olha, quem são os dois velhinhos? Os velhinhos de Trocando as Bolas, interpretados pelo Ralph Bellamy e pelo Don Ameche, dois grandes atores. E aí é interessante quando eles pegam assim, um cutuca o outro irmão, e ele fala, o que foi, cara? Ele, Mortimer, voltamos! Porque, pô, é um bolo de dinheiro ali, muito boa essa cena. E como eu falei, esse entrosamento do Ed Murphy e do Arsenio Hall, para mim, é um dos pontos altos do filme, além dessas aparições, e a própria química do Joaquim com a Lisa, eu também acho muito boa também, porque o filme acaba sendo uma comédia romântica. E funciona muito bem. Depois teve aquela continuação aí, anos depois, mais de 30 anos depois, que a gente nem vai comentar porque é horrível. E aí a Lisa acaba se apaixonando pelo Joaquim. O Sr. McDowell não quer que aconteça o namoro porque ele acha que o Joaquim é pobre, o que modifica totalmente quando ele descobre que o Joaquim é um príncipe. E tem a irmã da Lisa também, a Patrice, que é uma garota, podemos dizer assim, sexualmente ativa. E aí o Arsenio Hall, o Sammy, engana ela que ele é que é o príncipe e que o Joaquim é o servo dele. E acaba que depois é tudo desmascarado, ela fica brava, fala, ela sempre consegue os melhores homens, falando da irmã. Mas aí a Lisa, quando descobre que ele não é pobre, que ele é rico, estava mentindo para ela, a Lisa fica muito chateada. E aí tem aquela cena no metrô bem bonita, do Joaquim se declarando, todo o público ali ficando a favor dele, mas ela acaba indo embora dizendo que não é possível rolar um namoro. E ali aparece uma coisa bem interessante, que eu vou mostrar uma foto para vocês agora. Você sabe de onde veio essa frase? E aí eu quero contar uma pequena história. O John Landis coloca essa frase em todos os filmes dele. O próprio Trocando as Bolas, ele coloca também um pôster, veja aí. Mas de onde veio essa frase? Na verdade, meus amigos, essa frase é inspirada no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, dirigido pelo nosso lendário Stanley Kubrick. E essa frase é dita através de um vídeo do Sr. Pully, interpretado pelo Alan Gifford, para o seu filho, Frank Pully, interpretado pelo Gary Lockwood. Veja ele aí na época do filme e agora ele já velhinho. Inclusive o Gary Lockwood participou de um dos episódios que eu mais gosto de Jornada nas Estrelas na primeira temporada. E como é bom ver o Ed Murphy nessa época ali, anos 80, que ele deu show. Os filmes dele eram muito divertidos. O próprio Um Tira da Pesada também, que o John Landis dirigiu o terceiro, que a gente sabe que não é tão bom, mas os dois primeiros são muito legais. Temos o Trocando as Bolas, temos um Príncipe em Nova York, temos o Rápido do Menino Dourado. Ele fez muita coisa legal, 48 horas, muita coisa boa. Ed Murphy dava show, era um dos principais artistas nos anos 80, tanto que nesse filme ele levou 8 milhões de dólares como cachê para estar nesse filme aqui. Inclusive tem uma polêmica porque o Ed Murphy ele não é o roteirista, mas ele é o criador da história, mas eles receberam um processo porque um escritor deixou o roteiro na Paramount 4 anos antes do filme, e aí a Paramount não aprovou o projeto, e acabou o filme do Ed Murphy sendo muito parecido com esse roteiro que tinha sido deixado na Paramount. E aí o roteirista entrou com processo contra a Paramount. Eles chegaram a perder em primeira instância e depois entraram em acordo extrajudicial para resolver todo o problema. Mas é uma das minhas comédias favoritas dos anos 80. Eu gosto bastante, até por conta da referência que faz lá o Trocando as Bolas, que eu gosto mais ainda do que o Príncipe em Nova York. Qualquer dia eu vou trazer vídeo dele também. Mas é isso, sexta-feira, como eu falei, tema mais leve.
Filme pra gente rir, se divertir, e com o Ed Murphy e o Arsenio Hall não tem como ficar sério, é muito engraçado. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal do Cashback. Cashback tem conteúdo de cinema de domingo a domingo, meus vídeos de segunda a sexta, shorts diários, tem nosso podcast toda quarta-feira, 8h30 da noite, formato mais longo de 1 hora, tem cobertura de cabine de imprensa, falamos de lançamentos, falamos de filmes antigos, então tem bastante coisa legal aqui para você acompanhar. Muito obrigado a você que ficou até aqui, ótimo final de semana, até a próxima. Valeu!